Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Bem-vindos a cada um de nós, de vós, em nome de Jesus. Eu oro que Deus, por si, possa falar a cada um segundo a vontade de cada um na sua liderança, em nome de Jesus. Obrigado pelo desenvolvimento dos obreiros esta noite. Possa falar a cada coração. Levanta a cada um. Nos leva para o destino que o Senhor quer que nós estejamos, em nome de Jesus. Te damos glórias, porque nós sabemos que irá acontecer em nome de Jesus. Oramos. Viemos para o livro de Esther 3. Depois destas coisas, o rei promoveu Então, assim que nós lemos esta história, desculpa, não percebi onde que era o capítulo, nós vimos que no princípio não podíamos imaginar onde o fim. Mardoqueu, por si, as pessoas não sabiam qual seria o fim. Esta não sabia qual seria o fim. E todos os judeus, não apenas naquela cidade, em todas as 27 províncias, nenhum sabia qual seria o fim. Eu disse a ti isto, quando você olha para a sua vida, quando olha para o pequeno início e olhar para tudo que te rodeia, você não pode dizer, ninguém pode dizer qual será o seu fim. O seu fim e aquilo que provirá daquilo que nós fizemos, da pequena obediência que nós temos para o Senhor, nunca você pode dizer qual será o seu fim, ou onde que você pode, onde você chegará. Esther 10, 3. Porque o judeu Mardoqueu foi a segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade
de toda a sua nação. É o fim glorioso. O seu fim será glorioso em nome de Jesus. Assim que olhamos para toda a história, Mardoqueu, ele era um inquebrável, não incomprometido. Ele não temia perseguições. Assim que olhamos para perseguições e as ações, era uma perseguição intensa, uma perseguição de fogo. O tempo de perseguição pensa que vai se destruir o homem. Mas mesmo assim, o homem, sem saber o que vai ser dele, ele tomou o seu lugar. Você ficará forte. Levanta-se para Jesus. Porque se você não levanta para Jesus, você cairá para Satanás e vai cair para as obras de Satanás. Se você não permanece na verdade, você cairá para os falsos. Se você não permanece na justiça, você cairá nas coisas injustas. Se você se comprometer perante, você será condenado com Amã. Se você se comprometer nesses dias de desafio, nestes dias de perseguições, nestes dias de provações, se você se comprometer com Amã, você será condenado com Amã. Mardoqueu não era profeta, nem era não viu a visão do futuro. Mesmo assim, não ouviu a voz dos céus. O que ele tinha ouvido era coisas limitadas, palavras escritas que ele foi dito, mas isso foi suficiente para o seu coração. Jesus Cristo. Estes filhos de Israel, muitos anos passados, Moisés tinha passado, Josué passou e David também passou. Estavam sendo levados para o cativeiro. Nesse cativeiro que isto aconteceu, mesmo que ele ouviu isto, ele continuou nesta palavra escrita e o Senhor o honrou. E ele permaneceu na palavra escrita, na Bíblia. O Senhor, se você permanecer na Bíblia, o Senhor vai te honrar. Se você permanecer nele, ele vai permanecer em ti. Se você permanecer na verdade, a verdade permanecerá em ti, em nome de Jesus. Eu li o que aconteceu. Aparentemente, coisas negligenciadas. Alguém que está a passar, o seu nome é Amã. E o rei disse, quando você ver a ele parado, você tem que se levantar. Quando você ver ele a passar, você tem que o reverenciar. Tudo. Mas Amã estava a procurar de todos para obedecer esses mandamentos para ele. Esse pequeno mandamento tinha que se cumprir com a pequena coisa. O levantar e o sentar, fazer reverência, isso faz com que ele possa se sentir bem. Você pode dizer, quando alguém é pequena, mesmo que ele tenha uma alta posição, qualquer coisa que você for a fazer, então não for a fazer, pode trazer problema para esse homem. Mas tinha também lá o Mardoqueu. Então olhava para os mandamentos de Deus, ele olhava para a suficiência de Deus. Ele disse, se todo o corpo do homem é importante e uma pequena unha também é importante, não vais pensar em tirar essa pequena unha. Diz, assim que eu olho para todos os mandamentos de Deus, está aqui a pequena unha, está aqui o pequeno mandamento. Então não posso me levantar perante o homem.
mas o Senhor vai me ajudar a fazer isso. Coisa pequena, mas não vou fazer. Eu vou obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Eu te falo esta noite. A permanência imutável de uma forma incomprometida. Qualquer que seja, podem cair os seus, qualquer que seja a coisa, que Satanás esteja a escrever para o Filho de Deus, ele vai olhar para o Filho, a palavra de Deus, e ele não vai se mover, ele vai continuar na palavra de Deus. Assim que olharmos para os capítulos que nós iremos ver. 1. A convicção e coragem de uma pessoa não conformada. Olha para outras pessoas, estão a se ajoelhar, a se dobrar, caindo perante o homem, mas ele sozinho não vai se conformar. O não conformismo na convicção desse homem, na coragem desse homem. Número 2, a cooperação e o suporte da cruz. Eu entendo que os judeus foram espalhados em todas as 27 províncias. Como resultado disso, como o resultado desse cometimento, como o resultado dessa congregação, este homem, Mardoqueu, toda a vida das pessoas, a sua vida era uma vida estreita. E toda a congregação aqui, congregação ali, congregação aqui, 127 províncias, nós chamamos de regiões. Em 127 províncias, eles permaneceram na palavra de Mardoqueu, como ele guiava a sua vida. E nenhum deles mandou mensagem para Mardoqueu dizer: deixa isso, a nossa vida está em perigo. Modifica, porque a nossa vida está em perigo. A nossa vida está em perigo. Qual é o seu problema, Mardoqueu? Nós iremos mandar um comitê para ti. Quando este comitê vir para ti, por favor, por causa de todos os judeus, em todos os 127 províncias, escutem. Então, eles... O que isso pode fazer para ti só se levantar e obedecer ao homem? Você pode levantar, mesmo você não acreditar no seu coração, mas você pode dizer: eu no meu coração não me levanto, na minha mente não me levanto, mas para cumprir a injustiça, então vou deixar isto, então para o nosso salvamento. Ninguém na congregação, nem uma pessoa apenas, um membro apenas, um cidadão que foi apelar ao homem para que ele possa brandar, para que ele possa ir pacientemente, para parar com aquilo que estava a fazer. A congregação cooperou. Então ele trouxe a coragem, ele trouxe vida ou morte para eles. Mas ele disse: esta é a verdade. Esta é a verdade. Não é um dos 10 comandamentos, é uma pequena coisa. A unha no dedo, eu vou falar a coisa verdadeira. Cooperaremos com ele, mesmo que fosse necessário para sermos pregados na cruz. A congregação
a comendação e a coroação dos vencedores santificados. Número 3. Mardoqueu era um vencedor. Você será vencedor. Eu disse, você será vencedor. Não importa o que for necessário, mas mente e espírito, mesmo na espinha dorsal que pertence a ti, você será vencedor. Um dia por cada vez. Uma experimentação. Um desafio por cada vez. Uma dificuldade por cada vez. E um sofrimento por cada vez. Uma tristeza por cada vez. Um dia por cada vez. Assim como os tempos passam. Assim como os dias passam. Então você vai permanecer hoje. Você vai confirmar quem você é. Você será o campeão neste momento. Momento que vamos passar disto, isto. Primeiro passamos do dia, depois para a semana, para meses e para o ano. Então chegamos ao fim dos tempos. Você é uma pessoa santificada, vencedora, campeão, e assim será. E assim será. A comendação e a coroação do vencedor santificado. A convicção e a coragem de um homem simples, inconformado. No capítulo 3, versículo 2, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado ao rei. Todas as denominações das igrejas do nosso país, todas as denominações em todo o nosso continente africano, se eles se ajoelhar, rejeitar a palavra de Deus e obedecer a pequena coisa, isto é uma pequena coisa, vai nos fazer sermos impopulares. Se não permanecermos nesta pequena coisa, vai nos levar a sermos não aceitáveis. Se nós tomarmos isto, e todos, em toda a igreja, em todas as denominações, então se curvam, porque é uma pequena coisa. E todos se prostraram e reverenciaram Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Um homem entre todos, um homem dentre todos os oficiais, um homem dentre todo o povo no portão. Ele teve a audácia, teve a coragem, teve a convicção, teve a espinha dorsal. Todos podem se curvar, mas eu não vou me inclinar. Eu não vou me inclinar. Eu não vou me inclinar. Versículo 4. Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe ele isto de dia em dia, lhes diziam de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o informaram a Amã. O fizeram saber a Amã para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que... O que ele tinha declarado? Porque ele era judeu. Eles pressionaram a ele. Ele disse, eu sou judeu, não sou como vocês. É por isso que ele não se ajoelhou.
Eu sou judeu. O que faz com que a pessoa seja diferente? O que faz com que a pessoa seja diferente? O que faz com que a pessoa permaneça numa coisa em que outras pessoas podem cair, mas ele continua firme? O que faz com que a pessoa fica firme? Por quê? Porque eu sou um judeu. Eu sou cristão. Nós somos cristãos também, mas não como vocês. Eu sou cristão. Eu sou discípulo. Nós somos discípulos também. Seguimos a Jesus. Não como vocês, mas eu sou um discípulo. O que faz com que a pessoa seja diferente? Eu sou um convertido real, convertido genuíno, um convertido bíblico. O que faz com que a pessoa possa ficar sozinha, mesmo que as outras pessoas estejam contra ele? Então, vê a ele como uma pessoa errada. Então, ele diz que isto é o centro. Este não é como as outras pessoas. Ele toma a iniciativa. Eu sou um crente da Bíblia. Eu acredito em toda a palavra. Eu acredito em toda a palavra. Eu creio em toda a pequena parte. Não vou tirar o título que está em mim ou um J na palavra. Eu sou um crente da Bíblia. É o que faz com que a pessoa seja diferente ou uma mulher diferente. Eu sou um judeu. Veja, Romanos 3, versículo 1. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a atitude, a utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira. Por quê? Primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. O que faz o judeu ser diferente? Porque para os judeus, assim como se identificou Mardoqueu, ele era um preso da verdade. O Senhor tinha depositado a verdade nele. Ele falava a verdade todos. Por causa disso, ele recebeu este cometimento. Ele disse: vocês sabem quem sou eu? Eu sou um judeu. Eu não posso me comportar como vocês. Veja capítulo 9. Veja capítulo 9, versículo 4. Capítulo 9 de Romanos, versículo 4. Quem são israelitas? Dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Eu sou o judeu. As promessas foram dadas a nós. Os preceitos foram dados a nós. Os mandamentos foram dados a nós. A vida reveladora de Cristo foi dado. Eu sou um judeu. Por causa disso, não posso me ajoelhar, não posso me inclinar como outras pessoas fazem. 2 de Romanos, capítulo 2, 29. 2, 29. Mas é judeu mas é judeu o que é no interior. E circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eu sou judeu. Não estou à procura de honra de qualquer pessoa no mundo. Não estou à procura de recomendações de qualquer homem na terra. Internamente eu sou judeu.
no meu pensamento judeu, na minha maneira de viver, sou judeu. Eu tenho a palavra, eu tenho a revelação, eu tenho a verdade, porque eu sou judeu, circunciso no coração, dentro da palavra, eu vejo-me diferente de todos. Por causa disso, não posso fazer o que outros fazem. O que lhe deu esse conceito? O que lhe deu essa condição de coração? O que lhe deu esse cometimento na sua alma? Deuteronômios 4, 7. 4, 7. Eu sou um judeu. Porque eu sou diferente. Porque eu sou uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa de palavras peculiares. Eu sou como Deuteronômios 4, versículo 7, porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que clamamos. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Veja isto, Moisés falou a eles: vá, procura a toda a gente no mundo, norte, sul, este, oeste, todo mundo. Você não encontrará a outra nação privilegiado, bem-sucedido, muito cometido e graciosa, escolhida por o Senhor para nos dar tudo isto, tudo isto. É por isso que Mardoqueu disse: eu sou judeu. Para nós é mandado para que a palavra, o povo de Deus não vai se comprometer a ninguém. Mas esta palavra foi dada a nós. Não consegui ouvir. Eu sou judeu. Capítulo 9, a partir de 13. Este veio de Monte Sinai e falou para eles dos céus. Falou para os seus antepassados dos céus. Falou para o povo dos judeus. Então lhes deu o juízo. Não olhamos para o que as outras nações fazem. Não queremos comparar com aquilo que nós temos, com aquilo que eles têm. Se são diferentes, estão errados. Nós temos a verdade. Se em qualquer coisa, em qualquer princípio, em qualquer parte, se qualquer doutrina vos ensinar diferentes, ter um ensino diferente, eles são errados, nós somos verdadeiros. É porque isso que está a dizer, vão, continuam, eu não posso, eu sou judeu. Ele diz que ele nos dá o julgamento, bons estatutos e mandamentos. Desde os céus e desde-lhes juízos rectos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos. Neemias 9:13.
Veja Salmos 147. 147, 19 e 20. Sou judeu, tenho convicção, não posso mudar. Eu tenho os princípios, não posso mudar. Por quê? Porque temos o julgamento justo. Nós temos o estatuto justo. Não temos. Por causa disso, se alguém quer mudar, as pessoas que têm diferentes roupas, diferentes estatutos, diferentes julgamentos, são eles que devem mudar. Eu sou judeu, eu tenho alguma coisa interna. Veja, Salmos 147, 19. Mostra a sua palavra a Jacob, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Veja isto, versículo 20 é muito importante. Não fez assim a nenhuma outra nação. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, que não tinham a relação, eles não têm a palavra das palavras que não muda. Deus não fez assim a nenhuma outra nação, e enquanto aos seus juízos não os conhecem. Louvai ao Senhor. Não posso ouvir o meu povo, louvai ao Senhor. Amém. Aleluia na sua vida, na sua família, na sua mente, em nome de Jesus. Daniel 3, versículo 8. Em Daniel 3, versículo 8, Daniel 3, versículo 8. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. O que vão dizer? Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, e versículo 11, e qualquer que se não prostrasse e adorares, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que eu constituí sobre os negócios das províncias de Babilônia. Nós somos os judeus, não fizemos como os babilônicos fazem. Nós somos judeus. Veja o versículo 15 agora. Agora, pois, se estás prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra e de todos os outros instrumentos, se adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar? Pessoas ignorantes falam e tiram fora a sua ignorância. Talvez falou o Nabucodonosor com todo orgulho: se você é ignorante do Deus dos judeus, você vai tirar a sua vergonha e falarás coisas que vão se admirar. Como é que alguém vai dizer uma coisa destas? É uma palavra estranha. Quando o Faraó falou exatamente a mesma coisa. Então ele morreu no mar, mas é o mesmo Deus que lhes livrou.
responderam Sadraque, Mechaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. A coragem, não vamos nos comprometer. Respondeu Sadraque ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nós fizemos o quê? É que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. São os judeus esses. Veja milagres que nunca houveram. Viram milagres na terra do Egito que nenhuma outra nação havia experimentado. Viram o mar a se dividir que nenhuma outra nação tinha visto isso. Viram as consolidações de Deus a se confirmar. Viram o anjo a vir e destruiu 185 inimigos numa só noite. É o que este povo viu. E viram também o fogo a vir e destruir todos os reis. Eles sabiam que o Deus a quem nós servimos nos livrará da tua mão, ó rei. Foram libertos. Você será liberto. Você será livre. Eu sou judeu. Atos 5:27. Atos 5:27. E trazendo-os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondeu Pedro, e os outros apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Somos discípulos, somos seguidores de Cristo. Aquele que trabalha mesmo no mar, aquele que levanta os mortos, aquele que morreu e Deus o levantou. Não há religião que nem este. Não há mestre que nem este. Não há um redentor que nem este. Não há mestre, não há senhor que nem este. Nós somos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disto, permaneceram, levantaram. Eu vou levantar. Eu vou levantar, eu vou permanecer. Você permanecerá em nome de Jesus. Jó 27. Em Jó 27, 5 e 6. Jó 27, versículo 5. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Até que eu mora. Até que eu mora. É a pessoa que sabe que Deus está a seguir. Sabe quão o Deus tem poder. Sabe quão ele permanece na rocha do Egito. Eu não vou tirar a minha sinceridade nele, a minha justiça, até que eu expire. Eu vou pegar, não vou deixar ir. O meu coração
A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me recomendo. Apocalipse 2, 25, Apocalipse 2, 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Até quando? Vais reter isso até quando? Até que eu venha. E eu que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Irei lhe dar poder sobre as nações. E com a vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas. Agora, número 2. Queremos ver a congregação, qual foi a sua atitude, qual foi a sua reação para o Mardoqueu. E neste momento, Mardoqueu não estava sendo afetado, mas estava a afetar a toda a congregação. Em todas as 127 províncias estavam sendo afetados. Número 2, a cooperação. Veja capítulo 4:1. 4:1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou adiante da porta do rei, porque ninguém vestia de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto com jejum e clamor. Havia um grande clamor e jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Eu quero que você possa pensar comigo nessas palavras que acabamos de ler agora. A firmeza de Mardoqueu trouxe a perseguição para toda a congregação em todas as 127 províncias, em todo o império. Mesmo assim, acreditaram nele, mesmo assim acreditaram nele, não mudaram, não voltaram para trás, não se comprometeram, choraram, caíram, choraram, lamentaram. Nunca, nem os choros, nem os clamores mudou a atitude deles. Tinham que chorar, porque o edito já havia sido assinado em todas as cidades que num dia particular deviam ser exterminados. Não devia ficar ninguém. Por causa disso, choraram. Choraram e clamaram, mas não se comprometeram. Não deixa as tuas lágrimas tornarem lágrimas de compromisso. Estavam chorando, lamentando, mas não se comprometeram. A pressão era maior neles. Eles sentiam a pressão.
e pensavam que o fim já chegou. Nenhum profeta que se levantou dizer que não vai acontecer. Mas estavam bem tristes. Então jejuaram e choraram, mas não se comprometeram. Ninguém advertiu a Mardoqueu para reconsiderar a sua posição. Não se comprometeram. Eles se acharam numa situação muito triste, mas não se comprometeram. Não existiu nenhum grupo que disse, é uma pequena coisa, vamos escolher um comitê de homens espertos. Esses não são espertos. Tem que ser sábios. Se não tem sabedoria, vamos emprestar a nossa sabedoria. Então, nenhum grupo, não houve nenhum grupo que veio a Mardoqueu no seu clamor, na sua lamentação, nos seus problemas, na sua perseguição, nos seus problemas, eles permaneceram. Você permanecerá. Algumas coisas podem acontecer que causam clamor, lamentações, choros, desafios, pressão, mas isso não é o motivo. Não vamos olhar para isso. Não olharemos para hoje, olharemos para o futuro. Alguém aí olhará para o futuro. Eu disse, você olhará para o futuro. E é nesse futuro que lhes fez com que eles, nas suas lamentações, no meio no seu choro, no meio da sua perseguição, que não mudaram. Você não mudará, eu não mudarei. Diga, eu não mudarei. Eu vou permanecer na verdade que uma vez foi dada aos santos. Deixa que os céus se ouçam. Eu, honestamente, irei permanecer na fé uma vez dada aos santos. Mardoqueu e outros membros de toda a congregação, em todas as províncias, estavam unidos, eram indivisíveis, porque Êxodos 24, 3. Êxodos 24, 3. E vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor, e uma dessas palavras eram pequeníssimas, outras eram grandes consequências, e Moisés os falou, todos os estatutos, então, e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Mardoqueu, toda a congregação das 127 províncias era desta mesma mente. Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Vá para o versículo 7. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. Eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Não temos uma opinião diferente, uma opinião nossa. Não temos um mandamento nosso, não temos uma ideia nossa. Tudo quanto o Senhor falou, pequeno, grande, grandíssima coisa, em toda a área da nossa vida, não importa se é na área pequena da nossa vida, tudo quanto o Senhor tem falado, o faremos.
você terá a mesma convicção em nome de Jesus. Quando Mardoqueu se levantar, e se levantou e obedeceu a palavra de Deus, e isto vai te trazer perseguição na sua família, vai te trazer perseguição onde você trabalha, isso vai causar uma pressão, um grupo de pressão para vir ter contigo. Você não esquecerá a sua consagração. Você não vai esquecer o seu passado. Tudo quanto o Senhor tem falado, você fará. Neemias 10, (25). Vamos voltar no capítulo 9. Voltemos para o capítulo 9. E de ler aqui no versículo 25. E tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimentos em abundância, e comeram e se fartaram, e engordaram, e vieram em delícias pelas tua grande bondade. Porém, obstinaram, lembraram da palavra que foram ditos: nós obedeceremos a palavra de Deus. Eu hei de obedecer a palavra de Deus. Riquezas não te tirarão do caminho. Cisternas ou bens não vão te tirar do caminho. Posição alta não te tirará do caminho. A educação não vai te tirar do caminho. Continue obedecendo a palavra de Deus em nome de Jesus. Atos 4. Atos 4, 18. 4, 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondeu, porém, Pedro e João. Lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Este será o seu cometimento. Será o nosso cometimento. 32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns. Mesmo que seja possível de se levantar problemas, eles estavam com o mesmo coração e da uma alma. Então venha para o capítulo 8, 1. Capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, excepto os apóstolos. Versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Os encerrava na prisão, mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando. O que iam fazendo? Anunciando a palavra. Não disseram?
não disseram que é tempo de perseguição. É Pedro e João que nos trouxe a isto. Não tiveram a sabedoria de praticar a religião. Mas a perseguição desta maneira nunca vimos. Então somos espalhados a todo lugar e começarem a falar coisas que não têm anexo contra os apóstolos. Não fizeram isso. Eles sabiam, cooperavam juntos. Eles suportavam a cruz. Então toda a congregação lhes suportava. E assim será hoje. Qualquer que seja o resultado da doutrina de Cristo e o ensino de Cristo, qualquer área da doutrina, e você, a permanência da palavra de Deus na palavra do povo, a permanência do povo na palavra de Deus, qualquer que seja a perseguição, como o resultado disso, nós iremos suportar a nossa cruz, nós permaneceremos, nós obedeceremos a palavra e não nos comprometeremos em nada em nome de Jesus. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Existe o suporte da cruz. Quando a cruz vier, por causa da tomada da posição da verdade que foi revelada, a verdade escrita, a verdade decretada, que quando você permanecer, e por causa disso, você permanecerá, você carregará a cruz, você vai seguir. No versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Marcos 8, 38. Marcos 8, 38. Versículo 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adulterar e pecar, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora e se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Todos somos pecadores, todos somos incrédulos. Tem diferente Bíblia. Estes sempre chamam-se de dipas, mas você não se envergonhará. Diga amém, você não vai se envergonhar. Porquanto qualquer que se envergonhar de mim e da minha palavra, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória no seu Pai com os santos anjos. Dou graças a Deus porque não me envergonharei. 2 Timóteo 1, versículo 8. 2 Timóteo 1, versículo 8.
no versículo 8, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Não se envergonhe. Antes pratica das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei, eu não vou me envergonhar. Eu não vou me envergonhar, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você não se envergonhará. 1 de Pedro 4, 16. 1 de Pedro 4, 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Você está a tomar a iniciativa e você sofre. Você sofre perseguições, sofre insultos, sofre abusos, sofre linguagens más. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 de João 2, 28. 1 de João 2, 28. E agora, filhinhos, permaneceis nele. Você vai permanecer. Você vai permanecer. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Naquele dia, no dia de coroação, naquele dia, quando o Senhor vier, não seremos envergonhados. Aqueles que se comprometerem vão se envergonhar. Aqueles que negaram vão se envergonhar. Aqueles que não permaneceram na totalidade da verdade da palavra de Deus, porque esqueceram que são judeus, serão envergonhados. Eu não serei envergonhado. Ponto número 3 agora. A comendação e a coroação dos vencedores santificados. Quando olharmos para este homem, Mardoqueu, iremos ver o sinal da evidência de santificação. Ele foi circuncidado, puro e limpo, e fez tudo quanto pôde, sem perguntar pela palavra de reconhecimento. Não esperava de nenhuma recompensa, não esperava de nenhum reconhecimento. Fez o que fez. Com o coração puro, ele não gostava do mal, ele não gostava de todo tipo de forma do pecado. As pessoas conspiravam para colocar a mão nele. Ele
sabia que a vida do rei estava em perigo, ele vai falar a essa pessoa e revelar isso para que o rei não esteja em perigo. Ele ia fazendo para o rei, não esperava a que outras pessoas viessem fazer. Então, para reportar o caso, para proteger ao rei, ele se levantou para glorificar a Deus, sem tocar a trombeta. Ele fez para proteger o rei, assim como os outros podiam fazer para ele. Simplesmente, ele foi lembrado, ele estava na terra, mas foi lembrado por Deus em cima. No tempo certo foi honrado e foi coroado. No tempo certo você será lembrado. Você será coroado. Você não vai perder a sua coroa em nome de Jesus. Esther 2, 21. Esther 2, 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Esta Esther não levou crédito. Eu irei para Mardoqueu. Antes de foi informar ao rei em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Algumas pessoas disseram o rei era negligente, ele só escrevia no chão, mas a mão de Deus que lhe falou, o tempo de trazer para fora, mesmo que se colocasse no chão, que se escrevesse no chão, quando o tempo chegar, vai se levantar. O tempo para trazer isso chegará. O meu tempo chegará. Capítulo 5, versículo 9. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Este é o homem de convicção. Porque não se inclinou, veja o que aconteceu. Veja o édito que os judeus deviam ser destruídos. Mardoqueu havia de ser destruído. Sim, ele chorou, sim, ele clamou, sim, jejuou, e esta também jejuou. O jejum não mudou a ação de Mardoqueu para dizer que a resposta da oração ainda não chegou. Isso não mudou o princípio de Mardoqueu. A sua vida ainda continuava como era. A sua força ainda se mantinha em pé. Não mudou, Mardoqueu não mudou. Este era um homem santificado. Nada irá lhe mudar para ele se ajoelhar. Você não vai se mudar.
É assim que nós sabemos que aquela pessoa que tem santificação, tem o Espírito do Senhor. Vamos para o versículo 14. Versículo 14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra é uma forma rígida essa. Por causa disto, tem que morrer antes de outro. Então vamos matar depois os outros judeus, porque ele é uma pessoa rígida. Vamos fazer isto com ele. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer. O que causou a perda de sono foi Deus. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas. Por que não bebeu o vinho? É descrente este. Por que não trouxe uma das suas mulheres? Podia ser a Esther. O que lhe causou para trazer o livro das crônicas? O que fez isso? Foi Deus. E se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigtan e Teres, dos eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Há muitas coisas que foram escritas neste livro de crônicas, mas o que lhe fez ir exatamente ler a passagem de Mardoqueu? Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os mancebos deu por isto a Mardoqueu, e os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio. Quem fez para que ele fizesse esta pergunta? Deus. Podia ter decidido, nada se fez, assim, isto é que vai ser feito. Mas disseram. Então, Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Qualquer forca que o Senhor não preparou para ti, não será para ti. Os mancebos do rei lhes disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, e o rei disse: que se fará? Não lhe permitiu que falasse. E você veio de manhã, há alguma coisa no seu coração. Então vamos atender isso primeiro, depois iremos para a causa do dia. Não. Amã, o seu inimigo, não vai ter chance. E o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração:
de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem de cujo honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se o vestido de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cova a cavalo pelas ruas da cidade, e apregue-se diante dele. Assim fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, eu sei quem é o homem. Quem é o homem? Eu sou o tal homem. Onde está o homem? Onde está a mulher? Veja o versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu. Então diga o que segue. É o judeu esse, eu sou o judeu, Mardoqueu, o judeu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou o vestido e cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele, assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Isto não te trará a vergonha, será feito. Este homem será honrado nos céus e na terra. E isto será feito. O que vai se fará a quem o homem se agradar? Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Depois da honra, depois da exaltação, depois da promoção, voltou para o posto do seu trabalho. Eu permanecerei no meu posto de trabalho. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, anojado. Ontem foi o Mardoqueu que estava a fugir, agora é a vez de... ontem era a vez de Mardoqueu de clamar, agora é Amã a clamar. Anojado e coberta a cabeça, e contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, eu sou judeu. Eu sou judeu. Veja. É a herança judaica que lhe seguiu a todo lugar. Não prevalecerá contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele,
eles certamente cairão. Capítulo 7, versículo 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, que falava bem para o rei, que falara bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, quem está contra o seu progresso vai ser enforcado. Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado, porque ele não se arrependeu, ainda está cheio de ódio, ainda está cheio de zangas, ainda está cheio de amargura. Um homem destes, então, não é para ir para a eternidade sem salvação. Então, enforcaram a Anã. Então, o furor do rei se aplacou. Não era o fim de Mardoqueu. Para ti, não é o fim. Capítulo 10, versículo 3. Capítulo 10, deixa-me começar a partir do versículo 2. E todas as obras do seu poder e do seu valor e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas nos livros das crônicas dos reis da Mídia e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu, porque o Mardoqueu, quem era o Mardoqueu? O judeu. Então, coloca o seu nome. Então, estás a esquecer do seu nome? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Promoção, honra, coroação, alegria, felicidade, você já teve. Será seu. A tempo certo, as lembranças das boas coisas que você já fez virão. Você não será esquecido. Levanta e louve ao Senhor, diga: eu não serei esquecido. Levanta, diga: não serei esquecido, não vou me comprometer. Eu vou continuar nas coisas pequenas, nas coisas grandes, nas coisas maiores, nas coisas menores. Eu tomarei a minha decisão. O teu tempo da promoção chegará. Abra a sua boca e consagra-se a si nas mãos do Senhor. Pode haver compromisso inquebrável. Você será campeão. Você permanecerá na verdade. Abra a sua boca e fala ao Senhor em oração. Coisas grandes. Tudo estará bem. Tudo que plantamos, grandes coisas. Diga a Deus: Mardoqueu já foi, eu estou aqui hoje. Eu permanecerei na verdade de Deus revelada. Verdade de Deus escrita. Verdade de Deus decretada. Eu vou permanecer. Na minha família permanecerei.
honestamente contendendo pela fé que uma vez foi dada. Eu vou permanecer. Deixa com que milhares de amantes se levantarem, eu permanecerei. Oposição pode vir, eu permanecerei. Mesmo que os perseguidores se levantem, eu permanecerei. Eu vou permanecer imovível. Incomprometido, vou permanecer para a verdade de Deus, para a doutrina da palavra de Deus, permanecerei. Para a revelação da palavra de Deus, eu vou permanecer. Você não se importará. Você vai saber que eu sou o judeu. Eu sou o cristão. Eu sou o crente da Bíblia. Eu creio a Bíblia de Gênesis até o Apocalipse, todo julgo, toda perseguição. Mesmo que outras denominações se curvem. Isto é uma pequena coisa para mim. Não haverá coisa pequena. Não haverá coisa minúscula na palavra de Deus. Eu vou permanecer na verdade. Sem compromisso. Sem mudança. Em qualquer parte da palavra de Deus. Eu vou deixar. Eu vou falar, não apenas ensinar. Não. Amã não tinha nenhuma influência na minha convicção. O espírito falso não terá nenhum caminho para a minha vida. Tudo quanto eu ouço, quanto eu aprendi, obedecerei. Perseguição. Não há nenhum surto de Assuero. Não há nenhuma dificuldade, vai mudar a minha mente. Eu vou permanecer. Alguma lei que venha a ser contrária com a palavra de Deus, eu vou permanecer. Qualquer personalidade que vier contra mim e meu Salvador, meu Senhor, eu não vou me comprometer. Qualquer édito que venha entre mim e a palavra de Deus, continuarei. Eu vou continuar, vou permanecer. Toda a congregação permaneça. A toda a congregação vai cooperar. Todo membro, em toda a congregação, em toda a região, em todos os estados, em todas as nações, qualquer que é chamado pelo nome do Senhor na igreja, que o Senhor levantou como igreja bíblica da vida profunda, que esta possa tomar o mesmo sentimento. Qualquer que cruzar, vir, suporte a cruz. Qualquer que seja o desafio como o resultado de permanência, é o desafio. Então, suporta esse desafio. Qualquer que seja o nome que for se chamar, não importa a linguagem abusiva, não importa seja ridículo, não importa quais são os poucos que possam fazer no seu nome ou no nome da igreja.
tome a decisão, você tem a graça de permanecer. Permaneça de uma forma corajosa, permaneça de uma forma incomprometida, permaneça na obediência da palavra que não muda, permaneça. Os grupos da pressão que querem fazer Mardoqueu mudar, que estes grupos sejam dissolvidos. Você conhece algum grupo em algum lugar tentando fazer a igreja se comprometer? Vai a eles e destruir a sua energia. Exorta-os para que Mardoqueu e todos os membros de toda a igreja, de toda a congregação possam continuar indivisíveis, unidas. Vocês serão um. Não caia, levante, permaneça. Não se desvia, permaneça. Não se comprometa, permaneça. Não desista, permanece. O dia de condenação, o dia de coroação, o dia de coroa virá. Dia de ser coroado por causa da bondade, de boas coisas que você fez. A condenação virá, a recompensa virá, o reconhecimento virá, a alegria virá, a recompensa eterna virá. Continue em pé, permaneça até aquele dia. Santificado, firme, imovível, inabalável, incorruptível, continua. Em nome de Jesus oramos. Os crentes firmes, crentes incomprometidos, crentes firmes, eu disse em nome de Jesus nós oramos. Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelas palavras. Obrigado porque o Senhor nos trouxe essas palavras hoje para que o mesmo poder e o caráter e a mesma convicção e a mente firme, espírito e alma possa nos conceder. Obrigado por esta revelação. Pedimos ao Senhor para que possa esforçar a cada um nesta noite em nome de Jesus. Este espírito de Mardoqueu, esta força de Mardoqueu, esta firmeza de Mardoqueu, conceda a cada homem, a cada mulher em nome de Jesus. O passado já passou. O passado já passou. Os crentes, o passado já passou. A fraqueza do passado já foi esquecido em nome de Jesus. Nova força em cada um. Novo poder em cada um. Nova fervorosidade em cada um.
Senhor, oramos para todos os irmãos e irmãs, todos que ouviram a palavra hoje, esta noite, vão permanecer. Oramos, Senhor, para que toda boa coisa que as suas pessoas, que o seu povo fez, pequena, grande coisa, toda boa coisa que o teu povo tenha feito de forma privada ou de uma forma pública, tudo quanto fizeram na ministração, eu oro para que possa vir ao reconhecimento de Deus. Aquilo que deste ao Mardoqueu possa dar também aos seus servos o seu reconhecimento em nome de Jesus. Possa haver maravilhas no céu. Ninguém perderá a sua recompensa. Nenhuma irmã perderá a sua recompensa. Todos aqui nesta noite ouviram estas palavras, este ensino conosco. Oro, Senhor, a proteção especial para cada um de nós. Aqueles que querem levantar, querem cavar, aqueles que querem nos matar de um e outro caminho. A morte vai passar por cima de ti. As suas forcas não irão te enforcar em nome de Jesus. Você viverá todos os seus dias da sua vida. E mais tempo serás dado para que se cumpra a vontade de Deus da sua vida em nome de Jesus. Você não morrerá jovem. Não vai ter morte prematura. Qualquer coisa que seja o arco do inimigo, ataque espiritual ou física, eu cancelo esta noite em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Todo-Poderoso Deus, traga todas essas forcas embaixo. Deixa com que o seu povo possa viver por longos dias em nome de Jesus. E abençoa toda a obra das suas mãos. Alegria, paz, felicidade, sucesso, honra, recomendações, longa vida, compatibilidade e produtividade, que seja a cada um em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta, porque está feito. Em nome de Jesus oramos.